Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro na sua madrugada, hoje já segunda-feira, dia seguinte desse resultado aí de empate do Flamengo que não foi bom, que deixou todo mundo bastante desanimado, mas vale a gente lembrar que também em 2009, aquele ano que foi aos trancos e barrancos, a gente empata com o Goiás justamente nesse mesmo momento, todo mundo estava desanimado. Mas o time do Flamengo ontem jogou bem. O Rogério demorou um pouco a mexer, tivemos aí um erro individual e eu vou estar falando sobre isso também. Vou até pegar aqui os comentários do Caê. Acho bacana a gente também dar uma passada nos comentários do pessoal, né, parceiro nosso. Mas eu queria trazer pelo menos algumas notícias boas no meio de uma situação como essa que vai ser difícil até da gente dormir. A gente vai trazer também aqui trechos da coletiva do Rogério Ceni, na verdade na íntegra, ela foi rápida, não tem muito o que se falar, né? O Flamengo criou muitas oportunidades de novo, perdeu muitos gols, merecia até a vitória, mas um erro individual tirou essa vitória do Flamengo. A gente tem aí pelo menos a chegada, né, do novo zagueiro, primeira cara nova aí de 2021, nova porque o Rafinha já não é mais cara nova e também está chegando amanhã. A gente vai passar tudo aqui para vocês, inclusive tem um vídeo aí do Rafinha que a gente vai estar exibindo aqui também. Fala aí pessoal do Notícias do Flamengo, quem fala é o Rafinha, encontrei a Denise aqui no aeroporto, posso mandar um grande abraço para todos vocês aí, tá? Beijo no coração aí, saudações rubro-negro. Primeira cara nova então de 2021, o Bruno Viana chegando nesta segunda-feira, hoje de manhã no Rio de Janeiro, deve chegar pelo Santos Dumont, né? O zagueiro deve estar chegando pelo Santos Dumont, enquanto o Rafinha chega pelo Galeão. Ele assina ainda nessa segunda provavelmente com o Flamengo, né? Deve ser nessa segunda com o Flamengo, já que o elenco e os dirigentes, o Marcos Braz que estava lá em Atibaia, chega também, já veio direto do jogo para cá, vieram no mesmo dia, via direto do jogo, então a reunião deve acontecer nesta segunda-feira e deve ser sacramentada a contratação do Bruno Viana, né? Zagueiro aí que estava no Braga de Portugal e ele chega então emprestado até o final da temporada de 2021 com opção de compra de 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. É meio que loucura pagar 45 milhões, a não ser que ele seja um zagueiro muito, muito bom, ou o Flamengo consegue uma extensão depois de contrato. O Flamengo não vai pagar 45 milhões num zagueiro se ele não mostrar um desempenho muito bom. É a melhor coisa a se fazer, já que já gastou muito dinheiro com o Léo Pereira, né? E com o Mari tinha gasto pouco e depois vendeu ele bem. Então o Bruno Viana chegando, a situação, segundo o Caê, da pandemia motivou a agilização do processo de viagem do zagueiro antes mesmo do fim do Brasileiro. Ele teve que fazer um teste de Covid. No dia 27 de janeiro, os voos entre Portugal e Brasil foram suspensos e estão permitidos apenas os de repatriação e humanitários, tá? Ele é de Macaé, tem 26 anos, foi revelado aí pelo Cruzeiro, passou pelo Olympiacos e está no Braga desde 2017. Nessa temporada agora atual, ele fez 22 partidas e fez 2 gols, mas entrou em conflito com o técnico Carlos Carvalhal. Inclusive o Carlos Carvalhal já foi um técnico que o Flamengo tentou trazer e o Carlos Carvalhal, se o Flamengo pensar em trazer ele, o jogador já teve conflito com ele e passou a treinar então com o time B, tá? Depois que teve esse problema. Então ele chegando, né, nessa segunda-feira, e outro jogador que vai chegar, tá chegando cedinho às 6h55 da manhã no aeroporto do Galeão, o nosso Rafinha, rapaz. O Rafinha que o negócio esquentou, deu uma agilizada, ele que tomaria a decisão quando chegasse no Brasil, parece que já está tomada a decisão e ele está chegando no Rio de Janeiro, no Galeão, o Rafinha, nesta segunda-feira, justamente no dia seguinte ao Isla ter cometido aquele erro grave que pode ter, né, a gente não gosta de falar, bater na madeira, mas pode ter rendido aí o final do campeonato ao Flamengo. O Flamengo que estava muito na briga, agora depende novamente de um resultado do Inter. O Galo e o São Paulo ainda não alcançam o Flamengo, se o Flamengo ganhar os jogos dele, mas o Inter, o Flamengo precisa de um tropeço
Eles enfrentam o Sport e o Vasco, que ainda estão brigando contra o rebaixamento, e o próprio Flamengo, né? Eles que têm o último jogo contra o Corinthians brigando justamente com o Red Bull Bragantino para ver quem pega a última vaga da Libertadores, que pode ser G8, né? Então é complicado. O Inter tem aí 4 jogos difíceis, mas o Flamengo não pode mais pensar em perder pontos, tem que ganhar os seus jogos, porque senão, né, ainda vai dar chance ao Galo, que tem uma tabela mais fácil, e ao São Paulo, que eu acho que o São Paulo já deu uma rateada. A gente que tem mais um desfalque para a próxima partida, né? O João Gomes, o cartão que ele levou foi o terceiro, o menino que arrebentou, tá jogando muita bola, o João Gomes arrebentou nesse jogo, então ele tá fora do confronto contra o Corinthians. Então o Rafinha chegando, né, hoje de manhã cedo, e a gente já vai ter mais notícias aí no decorrer do dia, vamos estar cobrindo tudo para vocês aí, para estar passando tudo do Mengão, tudo que está acontecendo para vocês. O Caê, que eu queria falar, ele falou o seguinte: Arão é um monstro na zaga realmente, que partida, mais uma. O Flamengo não pode continuar perdendo tanto gol, concordo com o Caê. Arrascaeta muito mal, eu acho que no primeiro tempo ele estava muito bem, ele cansou. O Cleiton fez a partida da vida depois de oscilar o brasileiro inteiro, pois agarrou tudo, salvou tudo, até a bola no finalzinho ali que no contrapé ele tirou com o pé. O Pedro não pode jogar só 10 minutos, concordo também, demorou a mexer demais o Rogério Ceni. Jogão em Bragança, concordo contigo também, Caê. Está longe de ser como nos jogos contra Fortaleza, Fluminense, Ceará e até Atlético, muito longe, também concordo, foi o que eu falei, muito longe de ser como aqueles jogos. Com 9 pontos a disputar a margem de qualquer erro, acabou. O São Paulo no Morumbi é pedreira pelas circunstâncias. Jogo com o Sport e Vasco não serão simples para o Inter. Concordo, foi o que eu falei aqui ainda agora. O cenário em Bragança não fugiu nada dos últimos jogos. Um Flamengo que perde muitos gols, com intensidade, joga com intensidade no campo ofensivo. Um Rogério que demora muito para mexer, mexe no óbvio e trabalha e atrapalha, no caso, o bom dia a dia com leitura ruim de jogo. Pois ele falta muita experiência ao Rogério Ceni. Eu acho que ele acaba gerando problemas até para ele mesmo e sendo injusto, né? Sendo injusto e atrapalhando o próprio Flamengo. A questão de substituir ali quando estava nos acréscimos só ajuda o outro time que está tentando, né? Não, na verdade, o Red Bull nem estava tentando o empate, né? Mas acaba que o empate para eles é melhor do que a derrota que estava rolando. O Flamengo, né, era muito mais importante, que está brigando pelo título. Também trazer para vocês aqui uma informação de que o Arrascaeta, em entrevista ao Esporte Espetacular, falou que nasceu para jogar futebol no futebol brasileiro, é onde o meu futebol mais se encaixa. Se o Flamengo me der a oportunidade, gostaria de ficar muito mais tempo no clube. Olha aí, dizendo que gostaria de ficar muito mais tempo no clube. Eu prefiro não acreditar muito nessas paradas. O Cuejá, que falou que queria contrato vitalício com o Flamengo, gringo também, foi embora. Ele estava lá no Cruzeiro também, saiu fora. Então eu prefiro fingir que nem ouvi esse tipo de coisa. Apesar de a gente gostar desse tipo de declaração, mas eu fiquei meio escaldado depois da declaração do Cuejá. O Gabigol, que chegou ao seu 25º gol na temporada, né? E inclusive é o rei do Rio, né? 25º gol, o rei do Rio, entre os artilheiros aí do Rio de Janeiro. Ele deixou o Cano com 23 e o Pedro também com 23. Alcançou, tá? A marca dos 37 gols, tá? Olha só, ele chegou aos 37 gols marcados em campeonatos brasileiros pelo Flamengo. E ele precisou de 52 jogos para alcançar a marca, enquanto o Romário chegou aos 37 gols com 62 partidas. Tá? Ele já se tornou então o 4º maior artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Outra situação aqui para passar para vocês com relação ao Gabigol, é que ele postou o seguinte: seguimos vivos, eu acredito, né? Pelas redes sociais. Ele publicou que ainda acredita e tal. O Rogério Ceni falou a mesma coisa na coletiva, mas vamos acompanhar aí a coletiva do Rogério. Eu só queria rapidinho passar para vocês o que o Everton Ribeiro falou. O time fez um jogo consistente,
não tem uma equipe qualificada, mas tem uma equipe qualificada do outro lado. Tivemos algumas oportunidades e finalizamos mal. Temos que melhorar isso para o próximo jogo e diminuir diminuir essa questão. Nosso sentimento é de buscar até o fim, não vamos desistir, não conseguimos a vitória, mas vamos trabalhar para conseguir vencer o próximo jogo. Tem que ser os próximos, né, Everton? Os próximos. Agora com vocês a coletiva do Rogério Ceni. O Flamengo tem oscilado dentro dos próprios jogos. Hoje parece que isso não ocorreu. Qual foi o principal fator para que o time não tenha conseguido manter o resultado positivo até o final? Eu acho que, na verdade, foi realmente o jogo que a gente menos oscilou de um primeiro para o segundo tempo. Teve um momento do gol, logicamente você fica, né, naquele momento um pouquinho abalado, mas o time retomou, teve as oportunidades, criou. Aí é o imponderável no futebol, que você não tem controle sobre isso, mas o time veio aqui jogando contra um time que propõe jogo também. Criou todas as oportunidades de gol. E, infelizmente, acho que num ótimo jogo, num bom jogo ao menos que a gente fez hoje, nós não conseguimos sair com a liderança do campeonato. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Rogério, a intensidade foi muito grande. Por que a vitória não veio? Rapaz, é muito difícil você responder isso, né? Mas eu fico feliz porque era o terceiro jogo numa série consecutiva, 3 jogos, né, de segunda, quinta e domingo. E eu fiquei abismado de ver como o time... Inclusive, eu não mexi no time justamente por o time manter o controle do jogo. E, claro, sofreu alguns contra-ataques, né? Mas todo mundo muito motivado, muito ligado no jogo. Explicar como não veio a vitória é difícil para um treinador. Mas eu só posso dizer para você que esse time não desiste do título. Essa é a verdade. Se jogar dessa maneira os 3 próximos jogos, eu acho que tem condições de vencê-los e o campeonato não acaba hoje, né? Claro que a gente fica chateado, triste, poderia sair daqui já na liderança e pressionando o Inter, né? Mas não é por isso. Esse time jogando dessa maneira tem chance de conseguir as 3 vitórias que precisa e tem muito jogo pela frente. O Inter também tem jogos difíceis. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. O time se desconcentrou no momento do empate? Não vejo isso. Nós erramos no momento do empate, mas não teve desconcentração, o time não ficou fora. Foi aquele momento do jogo onde nós tivemos uma indecisão e que ocasionou o gol, mas o time voltou depois, tanto que até o último minuto aqui nós perdemos uma chance dentro da pequena área, já nos acréscimos, no fim do jogo, para fazer o gol. O time não perdeu a concentração. Cometeu um erro, mas não perdeu a concentração. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Ceni, o Flamengo, que esteve vencendo a partida até os 16 do segundo tempo, sofreu o empate por uma falha individual e agora passa a não depender só de si para ser campeão. Qual será a estratégia para não cometer os mesmos erros e se manter vivo na competição, faltando 3 rodadas para o fim? Nossa estratégia é única aqui, é jogar sempre para vencer, dentro, fora de casa. A amizade que todos têm aqui dentro, você vê hoje Diego Ribas, Diego Alves, o Danilo, nosso preparador físico, que estava com uma crise renal ontem, fez questão de vir para o jogo hoje. Todo mundo está aqui imbuído de levar o Flamengo ao título. E nós não podemos baixar a cabeça. É um time talentoso, competitivo, mostrou hoje que tem condições de chegar ao título brasileiro, com todas as dificuldades que foi o ano. Então é manter o time unido, manter todos num objetivo só. Recuperar esses jogadores depois de 3 jogos consecutivos. Agora nós temos jogo só no domingo, né? Então nós precisamos descansá-los esse próximo dia, 2 dias, e depois voltar ao trabalho diário. E eu tenho certeza que o Flamengo vai estar brigando na última rodada pelo título brasileiro. O Flamengo vai entrar em campo contra o São Paulo, brigando pelo título brasileiro. Última pergunta da coletiva, Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, quanto pouco tempo para recuperar prejudicou o Flamengo hoje? E gostaria que você falasse do João Gomes, que fez uma boa partida. Primeiro, é lógico que é preferível você jogar no mínimo com 4 dias, né? Ou então depois de você jogar domingo, segunda, quinta, esse terceiro jogo ele pesa um pouco mais, né? O João, mais descansado do que os outros, fez uma ótima partida. O João é um 10 de base, né? Um jogador, era um meia, né? Na base. Assim como o Diego, assim como o Gerson, enfim, todos jogadores formados como camisa 10. E ele tem uma intensidade boa, né? Um jogador jovem, intenso, fez um bom jogo hoje. Eu acho que mostra ser uma boa opção para o futuro do Flamengo, para o presente e futuro do Flamengo.
Ajudou demais o time hoje. A gente só lamenta o resultado, mas a forma boa como o time jogou, né? Todo mundo unido, você vê antes do vestiário, pensamento positivo. O time exerceu o poder que tem dentro do jogo. Uma pena nós não termos matado o jogo quando estava 1-0, nós tivemos as oportunidades. Vamos para a próxima e nós não paramos por aqui, nós não vamos desistir. Fim da coletiva de imprensa aqui do técnico Rogério Ceni, a gente agradece e o Flamengo retorna ainda hoje para o Rio de Janeiro. Então é isso, galera. Muito obrigado, você que está aqui. Estamos chateados, tristes, fazer o quê? Mas vamos acreditar até o final, né? O Flamengo não pode, flamenguista do Flamengo não pode desistir quando ainda tem chance. Vamos embora, seguiremos juntos até o fim. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aquele abraço, valeu.